Olá, tudo bem? Eu estou aqui agora para te falar formas de otimizar a sua comunicação com as outras pessoas, tá certo? Então sempre alguns detalhes vão fazer muita diferença no final daquela conversa, daquela abordagem, daquele bate-papo. E um dos pontos eu sugiro que é proporcionar feedback. Fazer com que a outra pessoa entenda o que você está compreendendo ou não do que ela está falando. Então imagine o seguinte, é outra pessoa que está emitindo a mensagem e você deixa ela saber o que é que você está sentindo, o que é que você está pensando, se você está compreendendo, né? Se você está gostando, se você está concordando ou discordando. Então deixar a outra pessoa entender o que é que está passando pela sua cabeça. E por que eu digo isso? Porque em alguns lugares, e isso acontece muitas vezes nas empresas, a pessoa está fazendo uma apresentação em público e tem alguém lá no final da sala, né, ou no meio da sala ouvindo e que fica lá com cara de poste. Vocês conhecem cara de poste? Não. Cara de poste, o indivíduo fica com um semblante único. Se a outra pessoa está falando alguma coisa alegre, a pessoa está com cara de poste. Se ela está falando alguma coisa muito triste, ela também está com cara de poste. Ninguém faz ideia do que está passando pela cabeça dela. Ela não deixa a outra pessoa entender o que ela está falando, compreender o que ela está pensando efetivamente, como é que ela está avaliando aquela comunicação. E qual é o lado positivo disso? Nenhum. Absolutamente nenhum. Isso atrapalha a pessoa que está emitindo a mensagem. Então, de repente, você está falando alguma coisa com outra pessoa e percebe ela fazendo uma testa franzida. Então, de repente, que está querendo entender melhor, que não compreendeu, né? Ou às vezes faz uma cara desconfiada que não está gostando ou não está acreditando. Aí você fala, isso é positivo? Claro que é positivo, porque a outra pessoa está percebendo o que você está pensando e ela consegue corrigir a fala dela em função disso. Tá certo? Muitas vezes quando eu pergunto para você de repente, você está entendendo o que eu estou falando? E você balança a cabeça que sim. É um feedback para mim primoroso esse. Tá certo? Ou se você fala que não, né? Alguém que queira fazer uma colocação, olha, veja se eu entendi, Marcelo. Você disse isso. De repente até repete parte do que eu falei para que eu entenda o quanto a pessoa está compreendendo a mensagem que eu estou enviando para ela ou procurando enviar. Então, procure dar feedback para a pessoa. Procure deixar a outra pessoa que está falando naquele momento compreender o quanto você está entendendo, gostando, né? Se adaptando àquele conteúdo que ela está apresentando. Se você já fez, e muito provavelmente fez alguma apresentação em público, a gente fica feliz, né, quando tem alguém do outro lado balançando a cabeça ou fazendo algum gesto, né, dando feedback para a gente do grau de compreensão. Isso funciona numa apresentação em público, isso funciona na sua conversa dentro de casa. Da mesma forma, deixar a outra pessoa compreender a sua compreensão, tá certo? O seu nível de entendimento, de concordância ou de discordância daquela mensagem, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.